fase mais assim, que aí a gente chama urbanismo participativo, que aí os movimentos sociais vão falar, peraí, tem o porto, tem a rodovia, tem a indústria automobilística, mas a gente precisa morar. Senão, quem é que vai fazer isso funcionar? A máquina. Precisa de gente. Como que essas pessoas vão ficar aqui? Tem capital, tem isso, tem aquilo, mas e nós? O humano. Onde o humano está nessa história? relação. Aí entra uma fase de urbanismo participativo, vem a Constituição brasileira, a lei, no nosso caso de Santos, a chamada lei de ZEIS, que são as zonas especiais de interesse social, onde se fala, não, aqui nesse território é só moradia de interesse social. Aí, depois disso, também vem uma fase que, aí não é só Santos que passa, todas as cidades, especialmente as de litorâneas, o mundo, que fala assim, não, peraí, capital financeiro, a gente vai construir, não precisa construir para morar, vamos construir para reproduzir capital, de novo. É isso que eu ia falar para você, né? Porque a gente percebe aqui em Santos essa construção desenfreada de grandes, né, grandes empreendimentos. E, na verdade, não é para moradia, assim, a população santista permanece a mesma. Desde que eu me conheço, é mais ou menos os 400 e poucos mil habitantes. O que você acha? Você ia começar a falar sobre isso. Não, isso é importante também. A gente acabou de sair o censo, né? E a nossa população não cresceu. Então, a gente está há 40 e poucos anos com a mesma população e, no entanto, com uma cidade muito mais construída, né? Até 2016, depois disso eu não sei afirmar. Mas a gente fez uma pesquisa que, se a gente pegasse só a ilha, porque Santos tem área continental que é muito maior, né? A ilha são 39 quilômetros quadrados. É muito pequena. Mas se a gente considerar só o território da ilha, para o tanto de construção, aí a gente fala densidade construtiva, não estou falando de população. Foi a cidade com o maior índice de densidade do Brasil. Hoje eu acho que talvez no sul, aquela cidade... Camboriú tenha passado, o próprio Rio, não sei dizer. Mas Santos está ali no ranking. E aí a gente precisa olhar com muito cuidado esse fenômeno. Como que uma cidade pode crescer tanto do ponto de vista construtivo e uma população que não cresce? É um fenômeno que não é uma razão. Seria estúpido eu afirmar que é por causa de uma razão. Mas uma das coisas que a gente já sabe, já tem dados, já consegue medir, é que a questão hoje do imóvel, do mercado imobiliário, ele não é um mercado feito para morar, necessariamente. O que quer dizer isso? Assim, quando a gente fala de capitalismo, sempre a gente tem que pensar que ele vai precisar do território, ele precisa do chão para as coisas acontecerem. Então, lá atrás, tinham os agricultores, os cafeicultores. Eles precisavam da terra para plantar, da ferrovia para transportar e do porto para exportar. Então, ou seja, precisavam do território. Quem cuida do território é o Estado. Então, precisa do Estado. Né? Quando eu digo Estado, é a máquina, a administração pública. Sim. Depois veio... as rodovias, né? A indústria automobilística. O carro precisa da rua, da estrada. Então, precisa do território. Depois, estou resumindo, tá? Teve várias coisas aí entre uma coisa e outra. Hoje, o que a gente tem? A gente tem tecnologia para o quê? Construir, verticalizar, num território pequeno. Então, quem é que está hoje precisando do território? Do ponto de vista do capital, veja, do capital. É a indústria imobiliária, o mercado imobiliário. Então, ele precisa do território para construir moradias. Pode ser também um prédio de serviços, de comércio. E aí, eu uso o território para me beneficiar
desta forma de reproduzir o meu capital. Por meio disso. Então, eu começo a construir muito sem necessariamente morar. Por quê? Porque é um capital que está lá na Bolsa de Valores, não está aqui. Está lá, ele é virtual, ele está rodando o mundo. Por isso que eu falei, não é um fenômeno de Santos, é mundial. E aí eu tenho um excedente de grana que eu preciso botar em algum lugar. Onde eu vou botar? Bota aqui. É cheio de apartamento vazio em Santos que tem dono, que o IPTU é pago. Por quê? Porque a pessoa não mora aqui, ela está investindo, ela está deixando o dinheiro dela alocado ali para business, para comercializar. Então, para enfrentar essa política, a política pública urbana, ela tem que ser muito valente e não podemos ser ingênuos. A gente é uma coisa muito maior, assim, muito voraz, e a gente precisa ir lidando com isso. Aí existem vários mecanismos que eu consigo fazer para eu desenfrear isso. Frear não vou conseguir, mas desacelerar. A gente consegue. Porque as pessoas existem. As pessoas não são purpurinas. Elas ocupam um território. Então, eu tenho, como eu tinha antes a questão sanitária, hoje eu tenho uma questão humanitária, né? Que precisa ser equacionada. E eu tenho, assim, várias hipóteses e eu acredito nelas, algumas um pouco mais ingênuas, outras não. Mas eu acredito que se a gente fizer uma conta de capital humano, eu vou chegar num número bem interessante para justificar essa desaceleração. Assim. É isso que você falou, não é um problema só de Santos, é mundial. Essa desigualdade, né, de pessoas que têm o dinheiro e têm que investir, o mercado, né, financeiro, o mercado imobiliário, o mercado, e de pessoas procurando onde morar, né, ou morando em condições inapropriadas, né, insalubres, e a gente não consegue ver um fim, né, nisso. Tem uma origem, eu acho que desde o começo do capitalismo, que até você coloca, né? A mudança na lei das terras. Bom, a lei das terras aqui no Brasil foi muito mais tardio, né? 1850, né? Mas isso vem se dando num capitalismo mais avançado, onde se iniciou bem antes, né? Na Inglaterra, na Europa ali. Essa mudança, tem que mudar a configuração da terra, que é para poder... e aí eu acho que isso é o início, digamos, de uma desigualdade que se perpetua até o dia de hoje, porque não foi enfrentada, né, de acordo. Sim, e aí eu queria que você esclarecesse bem essa questão da mudança da lei da terra aqui no Brasil. O que foi que aconteceu? Né? Então, a lei de terras, eu acho que ela responde, Eneida, muita coisa que acontece hoje é fruto desse começo, que, claro, todo país enfrenta, todo mundo, né, o território do planeta Terra teve que lidar com a questão da terra de alguma forma, todos. Mas aí, no caso nosso, eu acho que é um pouco mais complexo do que vários outros lugares, porque nós fomos colônia. O que quer dizer isso? A gente era um quintal. Então, a gente tinha um território gigante, porque o Brasil é muito grande, muito, muito, muito. E aí vem uma colônia e fala assim, bom, essa terra tem muita matéria-prima, vamos dividir ela e cada um... Aí, né, o rei dizia, assim, vou falar grosseiramente porque é tudo muito complexo, mas só para resumir. Ele dizia... O João vai ficar aqui, o Antônio aqui, o Mário ali. As capitanias hereditárias, né? Só que as capitanias não era assim, um apartamento. Era uma coisa muito grande, muito.
Mas muito. Quando você pensava que acabou, não, tinha mais. Depois tinha mais, depois tinha mais. E aí, o João, o Mário, o Antônio, eles falaram, bom, a gente não vai conseguir dar conta disso. E aí o rei falava, bom, vocês vão ganhar, não é comprar. Vão ganhar uma capitania, só que vocês têm que produzir, é uma troca. E isso, se a gente parar para pensar, é uma relação ainda medieval, do domínio, da posse. Sendo que a Europa já estava na Idade Moderna, e a gente com esse sistema meio que quase que feudal. Então, a gente ainda tinha restos de Idade Média. E aí, quando ele divide, os caras não tinham como dar conta. Era humanamente impossível você plantar para entregar uma matéria-prima para Portugal. E aí eles falam, bom, precisamos de gente. Sim. Precisamos que as pessoas plantem aqui, nesse chão. Que não era de ninguém, mas era deles, só que sim, só que não. E aí, nessa relação que durou séculos, né? Os que eles chamavam os poceiros, né? Os lavradores, tinham vários... por isso que eu falo assim, você está sendo leviana, dependendo do modo que eu falar, mas eu preciso resumir, e eu também não tenho, assim, um vasto conhecimento. Um dia terei. Mas, que eles falam? Vocês usam, plantam para mim, me entregam, ficam na terra. Só que isso foi gerando várias complexidades. Por exemplo, a terra também se esgota, o solo, eu preciso do solo do vizinho. E aí essa forma de ocupar foi começando a dar muita confusão. Já existia uma pressão internacional para a abolição. O Brasil foi o último. Por quê? Porque ele não tinha ideia de como ele ia dar conta daquele contingente, tanto de pessoa como de trabalho. Então, ele tinha um problemaço para resolver. E aí começaram a se buscar soluções. Não, então vamos fazer a terra valer dinheiro, como já vale na Europa. Já existiam uns contrato social, isso já estava ficando ultrapassado lá, e sequer tinha chegado aqui. Então, tinha todo esse cenário, e aí teve brigas muito grandes entre os estados, entre as câmaras, porque cada uma tinha um entendimento, mas aí se chega à conclusão de que vamos fazer a terra valer dinheiro, de modo que a gente comece a ter uma forma de organizar essa bagunça. E aí tem até um livro muito legal que chama O Cativeiro da Terra, que é um sociólogo que ele vai estudar como foi feita essa transição. Porque aí entra em cena o cartório de imóveis. O cartório de imóveis, que é uma coisa, se a gente parar para pensar, é bem surreal. O cartório de imóveis entra em cena registrando essas terras. E aí, nessa pesquisa desse professor, ele vai ver que teve muita alteração de medidas, e não existia GPS, né, satélite. Sim. Então, era tudo muito frágil. E aí, assim, vários registros de adulterar mesmo aquele documento. E nessa relação teve essa confusão. E a partir daquele momento foi dada uma anistia para quem já tinha terra. E existem casos até de assassinatos, porque imagina as brigas de terra, né? Você está aqui, não, você que está, meu pai, minha mãe, meu avô. Nossa, é bem complexo. E aí, nessa confusão, se instaura a lei de terra, sendo que 30 anos depois, 1888, né? Começou um pouquinho antes, porque também é um processo, não é do dia para a noite. Mas eu tenho a abolição. Os escravos são libertos e falem, se virem, porque não existia fundo de garantia, então vocês vão ter que morar em algum lugar, de alguma forma. Muitos voltaram para as próprias lavouras, trabalho em troca de terra. Muitos vão para os centros urbanos, que começam a crescer, onde já chegam os imigrantes. E aí eu tenho todo esse conflito para ser equacionado, que resulta no que a gente conhece hoje, que é a disputa da terra, que até hoje o território, né, o físico, o chão,
é uma questão crucial, porque a nossa sobrevivência depende dele. Não é só o capitalismo.